Mas é tão maravilhoso, irmãos, porque no início, aquele primeiro amor, né, eu me entregava de uma maneira que eu não queria saber quem estava do meu lado. Eu ia lá com propósito, eu ia para chorar, gritar, eu me atirava no chão. As pessoas, tinha uns que me olhavam com os olhos desse tamanho. Esse rapaz é meio doido, eu acho. Na época eu tinha 24 anos, eu era novo. Mas ele não é bem o coitadinho, eu vou orar por ele. As pessoas não entendem quando a gente faz loucura, né? Mas é tão maravilhoso, irmãos, quando a gente, Deus, né, ele derrama da sua graça, o seu espírito de amor, paz e alegria, ele vem e enche o nosso coração. A gente não sabe se ri ou chora. A glória de Deus é isso. A gente não sabe se dá risada ou chora. É uma coisa assim, ó, não tem como explicar a presença de Deus. A gente treme, a gente chora, a gente ri e dá vontade de não ir embora, ficar ali. Porque Deus é maravilhoso, irmãos. Então vamos ter um encontro com a palavra de Deus nessa noite. Vamos ler a palavra do Senhor com muita calma. 1 Samuel, vamos ler toda a história. Capítulo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho... Que nomes, né? Filho de Zufi, Eframita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que ela chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não come? E por que está com o coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares à aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, porém a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela na oração perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Portanto, Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te deste vinho. Ana, porém, respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste.
E disse ela: ache a tua serva, merce perante ti. E assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Até aqui, meus irmãos. Querido Deus, amado Pai, aqui estamos diante de Ti, Senhor. Lemos a Tua palavra revelada, inspirada pelo Teu Espírito Santo. Pedimos a Ti, Senhor, revelação, compreensão. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, os olhos do nosso coração, para juntos compreendermos, Pai, a Tua palavra e nos alegrarmos em Ti. Assim eu oro em nome de Jesus e Te agradeço. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Louvado seja Deus. Que belíssima história, essa história de Ana, né, irmãos? Ana, esta mulher estéril e humilhada. Ana era uma mulher que era estéril e ela era humilhada pela sua rival. Mas uma mulher que demonstra uma fé extraordinária. Uma fé e uma perseverança, né? Temos que admitir, irmãos, o exemplo de fé e de perseverança na vida de Ana. Ela manifesta aqui uma fé não fingida, uma fé legítima, verdadeira. Ela manifesta confiança em Deus, ela manifesta perseverança. Isso tudo dentro do ciclo em que ela estava vivendo, o período em que ela estava vivendo. Isso sim é fé, irmãos. Servir a Deus nesse estado, nesta situação. Vocês conseguem imaginar? Em meio à aflição, tribulação, perseguição, ansiedade, dor, e ela ali, perseverantemente, servindo ao Senhor. Ana é um exemplo de fé para todos nós, de fé, de amor e perseverança. Que a gente possa, meus irmãos, como Ana, passar as tribulações da vida, as dores que nos acometem, as enfermidades quando vêm, as calúnias de cabeça erguida, manifestando fé, manifestando confiança. O cristão, ele não pode ceder, ele não pode deixar de ser por causa da perseguição, diz que luta, dor. Isso tudo faz parte, irmãos. Mas o bom de tudo isso é que é só um tempo. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Aqui a gente vê na vida de Ana os dois tempos. Esse é um tempo de choro, de dor, luto, sofrimento. Mas no capítulo 2, nós entramos no tempo do avivamento, no tempo do rir. Ela diz que se ri dos seus inimigos, porque o Senhor fortaleceu a sua força. Aleluia! Louvado seja Deus. Meus irmãos, precisamos ter esta fé e esta perseverança e esta coragem. Como cristãos, nós não estamos isentos de perseguições, de calúnias. Nós não estamos, não. E é nesta hora, irmãos, exatamente nesta hora, que nós mostramos fé. É nessa hora que Deus é glorificado. As pessoas dizem, mas que Deus é esse que esse homem serve? Que Deus é esse? O que ele vê? Como pode? Como pode alguém ser tão leal, tão fiel a esse Deus? Não fugir, não abandonar, apesar do que está passando. Apesar de toda essa dor, tudo dando errado na sua vida, e ele permanece de pé, adorando, servindo ao Senhor. Eu quero conhecer esse Deus. A nossa fé, irmãos, ela tem que causar admiração nas pessoas.
Infelizmente, essa maldita teologia da prosperidade, que não é boa, tem torcido a verdadeira fé genuína. As pessoas aprenderam a glorificar Deus e exaltar Deus quando elas compram um carro novo. Eles glorificam a Deus quando prosperam. Sabemos que é Deus o dono da prosperidade, porque é Deus que dá prosperidade. Mas na luta, na dor, na dificuldade, Deus também é glorificado. Talvez muito mais. Só quem já foi curado sabe. Só quem já teve aflição a ponto de querer morrer. E Deus veio e trouxe vida. E mudou aquela situação. E o coração começou a bater compassadamente. Ele invocou o Senhor, ele colocou nas mãos de Deus e ele provou da bondade de Deus. Ana nos inspira, meus irmãos. Veja a paciência desta mulher na perseguição. A Bíblia diz que todos os anos era a mesma coisa. Ela subia para Siló, para adorar, para sacrificar. E a sua rival, que era Penina, irritava ela excessivamente. E ela suportando ali. Ela poderia dizer para o esposo: esse ano eu não vou. Tu não sabe o que eu tenho passado. Vai vocês, eu vou ficar em casa. Eu não vou. Ela poderia ter feito isso, mas eu não vejo isso na vida de Ana. Eu vejo uma fé robusta. Eu vejo uma confiança em Deus. Eu vejo Ana não olhando para o chão, não olhando para o inimigo, não olhando para as circunstâncias, para as dificuldades. Eu vejo Ana olhando para Deus e dizendo: eu sei que isso tudo vai passar. Deus vai transformar a minha história. O meu Deus é o Deus do impossível. Ela acreditava no impossível, irmãos, porque ela era estéril, impossível ter filhos. E ela perseverantemente, no meio da dor, da dificuldade, ela dizia: eu creio no meu Deus, eu não vou parar, eu não vou desistir. Pode me irritarem, pode me empurrarem, pode me perseguirem, o meu propósito é firme no Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido, ninguém me para, ninguém me tira do caminho. Eu estou olhando para Ele, para aquele que morreu na cruz pelos meus pecados. Ele não é digno que eu desista e pare. É por Ele que eu estou vivendo. É por Ele que eu estou gastando a minha vida, como diz aquele cântico. É por Ele, é por causa dEle que eu sofro, por causa dos eleitos, por causa da promessa. Nós temos que ter esta fé, irmãos. Não temos que olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Temos que continuar crendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que Ana fez com a dor dela, irmãos? Você sabe o que ela fez, que Ana fez com a sua dor, com a sua aflição? Ela transformou tudo isso em oração. Ela transformou a sua dor em oração. Ela se humilhou diante de Deus. E ela estava vivendo, pastor, numa época terrível, numa época de apostasia. Eli estava falido espiritualmente, estava morto. Os seus filhos nem se fala. Transformaram a casa de Deus num antro de prostituição. Ela viveu nesse tempo. Veja, assim, nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. Muitos estão como os filhos do sacerdote Eli, apostatando, fazendo coisas na casa de Deus, que só de ouvir falar dá nojo. Mas Ana não se contaminou. Porque Ana não estava olhando para o sacerdote. Ana não estava olhando para o sacerdote. Ana estava olhando para o Deus de Israel. Para o Deus Todo-Poderoso. Se você não quer desviar, não quer desanimar, e quer receber cura, milagre e as bênçãos de Deus, não olhe para o sacerdote, não olhe para as pessoas, olhe para aquele que morreu na cruz, olhe para Jesus.
que em troca da alegria que estava proposta a ele suportou a cruz, não fazendo caso do desprezo. Aleluia. Um tempo difícil, um tempo de dor, de aflição. Quando ela precisava de um ombro amigo, ela não tinha. Mas ela confiou no Senhor. Ela confiou no Senhor, meus irmãos. Ela não deixou de fazer o que ela sempre fez. Todos os anos ela subia. Não desista, por mais que seja difícil a caminhada, meus irmãos. Por mais que tenha pedras e espinhos, por mais que a porta e o caminho seja apertado, lá no final da linha, o nosso mestre, aquele que nos deu o exemplo, ele nos espera, de braços abertos, dizendo: vem, campeão, vem, campeão, eu te amei, eu te escolhi no ventre da tua mãe. Aleluia! Sabe o que Ana fazia quando aquela mulher irritava ela, irmãos? A Bíblia diz que Ana chorava e não queria comer. Por que Ana chorava, irmãos? Porque bem-aventurados são os que choram. Aleluia! Quem chora, irmãos, aos pés do Senhor não tem raiva. O choro é um descarrego. Quando nós choramos diante de Deus, as nossas dores são aliviadas, a cura vem. A Bíblia diz que ela chorava e não queria comer. Grande era a sua dor e o seu sofrimento, mas ela continua crendo nas promessas de Deus. É o que temos que fazer, meus irmãos. Nós estamos vivendo dias difíceis, muito difíceis, dias quase insuportáveis, né? Tem pessoas que mal chegam aqui na igreja. É muita luta, é muita dificuldade, muita aflição. Mas como Ana, vamos buscar forças em Deus, irmãos. Essa mulher revela a verdadeira fé. A fé genuína, não é aquela fé interesseira. Eu só vou na igreja se Deus me abençoar, se Deus me der alguma coisa. Essa é a fé da prostituta, não é da noiva. A noiva, ela ama o noivo e tudo o que ela faz por amor. Amém? Ela faz por amor. Aquele que ama e tem a fé genuína, a fé verdadeira, irmãos, esta fé é sacrificial. Ela está se sacrificando. Ela está se sentindo dor. Ela está aflita, ela está ansiosa. Ela diz para o sacerdote Eli, quando ele julga ela e a tem por embriagada, uma mulher bêbada, não é? A missionária Naira ajudou aqui, já pregou um pouco, né? Amém? E falou do silêncio dela. E é bem assim, meus irmãos, tem horas que a gente já não sabe mais o que vai falar para Deus. Já falou tudo. Já cansou de apresentar o filho, a filha, o esposo. Já não sabe. Já não abre mais a boca, ora só em espírito. Mas em espírito Deus está ouvindo. Em espírito, não precisa abrir a boca. O que tem que abrir é o coração. Rasgar o coração diante de Deus com sinceridade. Aleluia. Quanto tempo essa mulher sofreu, não diz aqui. Não tem o período, não tem a data. Diz que todos os anos eles subiam. Não diz se é 5 anos, 6 anos, não diz. Mas ela pacientemente, né? E perseverantemente, ela vai. Ela não desvia. Ela continua. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei em quem eu tenho crido, a minha fé é forte, a minha fé é no Senhor, Ele não vai me decepcionar. Aleluia, Deus vai olhar para mim, Deus vai atender para mim, eu tenho certeza disso. Quem tem fé, irmãos, ele espera. A fé é perseverante, não importa o tempo, mas tudo há um tempo. O tempo da alegria, o tempo do regozijo, o tempo de cantar chegou. Chegou. E vai chegar sempre para aqueles que esperam no Senhor.
Porque a promessa é essa, Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? A fé, ela é perseverante, ela não desiste, ela luta até com anjo. Foi o que fez Jacó no vale de Jaboque. Enquanto não me abençoar, anjo, eu não te solto. Tu tens a minha bênção. Isso é fé, irmãos. Fé é se agarrar em Jesus. Aleluia. E crer no Senhor. E aceitar todos os desafios. Não importa, venha o que vier. Eu sofro o que tenha que sofrer. Mas eu não nego a fé. Isso é maravilhoso, irmãos. Esse é o evangelho da reforma protestante, vocês estão ouvindo aqui. Vocês não estão ouvindo o falso evangelho, que prega só o Jesus cor-de-rosa, o Jesus Papai Noel, aquele Jesus maravilhoso, que dá tudo, não cobra nada. Não é esse o Jesus das Escrituras. O Jesus da Bíblia, irmãos, é aquele que está sempre conosco, nos abençoando, nos dando força, nos dando graça. E foi Ele que nos deu essa fé robusta e poderosa para nós cruzar pelos vales. Aleluia. Tem como ser feliz nessa terra sem Jesus? Não existe possibilidade. Sabe por quê, irmãos? Porque a terra está infestada pelo mal. Pelo mal. Quando Adão, lá no Éden, pecou, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. E toda dor e tipo de sofrimento. Não tem como escapar da dor e do sofrimento. Um dia, sim, o Senhor prometeu. Para todos aqueles que nele crê. Para aqueles que forem até o fim. Para aqueles que acreditarem na sua mensagem. Na obra que ele realizou na cruz. E viver e seguir após ele. Ele prometeu um dia dos olhos enxugar toda lágrima. Ele prometeu o paraíso. O paraíso é real. Ele é verdadeiro. A vida eterna é real. Nós não temos só esta vida. A nossa vida, irmãos, em Cristo Jesus, é a vida eterna que Ele prometeu. Então, sim, no final de todas as coisas, na restauração de todas as coisas, todo o sofrimento e toda a dor será retirada. No novo céu e na nova terra. Aquele que vive, vive pela fé. Romanos 1,17. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. É isso, irmãos. Sabe como é que eu vou viver? Eu vou viver pela fé. Por causa da fé. É a fé que me dá vida. Eu vivo pela fé por causa da fé. E a fé em Jesus. Não a fé em qualquer coisa. Porque fé, todo mundo diz que tem fé, né? Um acredita no Buda, outro acredita lá não sei no quê. Mas a única fé legítima, verdadeira, que leva o homem ao céu, que dá a ele o perdão, a remissão dos pecados e a vida eterna, é a fé na pessoa de Jesus Cristo. Porque foi Ele que morreu na cruz. Foi Ele que pagou os nossos pecados. Foi Ele que nos reconciliou com Deus. Foi Ele. E fora dele não há vida. Fora dele não há salvação, não há paz, não há alegria. Não tem como viver em paz e ser feliz neste mundo fora de Jesus, fora de Deus. Porque o mundo, irmãos, jaz no maligno. As pessoas hoje, como é que são as pessoas? Como nos descreve a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3? Como que é a corrupção do ser humano? Homens são egoístas, não é? Amantes de si mesmos, idólatras, efeminados. É assim que está a terra infestada desta maldade. A gente vê nos noticiários todo dia, irmãos, coisas absurdas, não é? Atrocidades
inimagináveis. Quando que há anos atrás a gente ia ouvir o que a gente vê hoje, né? O que a gente ouvir e ver o que a gente vê hoje. O que é isso? É o amor se esfriando e o mal se multiplicando. Este é um dos sinais do fim dos tempos. Mateus capítulo 24, Jesus diz que no fim dos tempos, bem perto da sua vinda, o amor de muitos iriam se esfriar por causa da iniquidade, por causa do pecado. O pecado tem se multiplicado dia após dia. Irmãos, mas a promessa de Deus para a sua igreja é maravilhosa. A Bíblia diz que quando aqui na terra estiver insuportável, o Senhor virá. Ele aparecerá. Ele vai vir sobre as nuvens do céu, com poder e glória, com todos os seus anjos. E ele dará ordem ao seu anjo, para que reúna dos quatro cantos da terra os seus escolhidos. Amém? Então nós temos que viver por fé, por essa promessa. Nós temos que viver de cabeça erguida, porque o nosso Redentor vem lá de cima. O nosso lar é o céu. Tudo vai passar, céus e terra passarão. E a promessa de Deus é fiel, meus irmãos. Portanto, a fé verdadeira é aquela fé que a gente vê claramente na vida do apóstolo Paulo, não é? Quando ele abre mão de tudo, quando ele declara nas suas cartas, não é? Que por causa de Cristo, ele abriu mão de todas as coisas, não é? E ele diz que as aflições do tempo presente não pode se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Ele está dando um estímulo, ele está dando força, né? Exortando a igreja a serem perseverantes, dizendo, igreja, irmãos amados, o tempo aqui que nós vivemos de tribulação, de dor, acordem, fiquem espertos, isso não é comparado ao que nos espera, o que está nos aguardando. Sejam espertos, é o que Paulo está dizendo. Entendeu, irmãos? Então a verdadeira fé, o verdadeiro cristão, ele não fica se queixando, e ele não está nem aí se vai sofrer, se vai ser perseguido, porque ele sabe, o Senhor Jesus já falou na sua palavra que por causa dele nós seríamos perseguidos, mas nunca desamparados, não é? Nunca desamparados. Assim como Deus guardou os apóstolos, guardou os profetas, os patriarcas, assim Ele tem guardado a sua igreja. Nós temos que viver por fé, crendo, irmãos, todos os dias, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Meus irmãos, o que é a vida? Tiago responde. O que é a vida? A nossa vida é como uma neblina, que logo, logo se dissipa. Todos os dias a gente vê notícia, não é? Que irmãos nossos partiram, foram embora. A vida é isso. É um conto ligeiro. A nossa vida é como a sombra. Tudo passa rápido. Então nós temos que aproveitar, irmãos, a vida. E o que é aproveitar a vida? É estar aqui, aos pés do Senhor, fortalecendo a nossa fé, adorando a Ele em espírito e em verdade, cantando louvores, sendo grato a Ele, por Ele ter nos amado, nos escolhido, ter dado o seu Filho pelos nossos pecados, ter tirado a dor, a aflição do nosso coração. Entendeu, irmãos? Porque estas aflições e essas perseguições a qual eu estou falando aqui, irmãos, que acontece na vida do cristão, é tudo assim passageiro. Por quê? Porque nós temos no coração a paz verdadeira. Entendeu? Nós temos a fé.
Entendeu? É diferente. Diferente do ímpio. Mas as pessoas acreditam aí fora que o aproveitar a vida é o quê? O que é aproveitar a vida? Não é? É se lançar nos prazeres e beber todas, não é? E ficar com todas. Para eles, aproveitar a vida é isso. Passar a perna no outro, se dar bem aqui, não é? É isso é viver, isso é vida. Só que isso não é vida. Porque há caminhos ao homem que parece bom, mas o final dele é a morte. Provérbio 16, não é? Eu levantei pela manhã cedo, acordei um pouco cedo, estava lendo o livro de Eclesiastes, li 3 capítulos antes de ir para o trabalho, e vendo o Eclesiastes é a experiência do Salomão, que ele relata da vida inteira dele, de toda a vida dele. O homem mais rico da terra. Não teve ninguém mais rico que Salomão. E ele escreve, ele lê Eclesiastes para vocês verem. O livro dele, irmãos, a mensagem central do livro dele é essa. Tudo vaidade, vaidade, vaidade e correr atrás do vento. E aí ele encerra dizendo, a única coisa que importa, a única coisa que tem fundamento é temer a Deus e cumprir os seus mandamentos. E ele conta tudo o que ele provou, tudo o que veio à mão dele. Ele diz, olha, no seu livro, ele diz, eu experimentei de tudo que vocês possam imaginar. Sabe o que é isso? Tudo. Não me faltou nada. Imagina um homem mais rico. E ele entendeu que tudo era vazio. Tudo era vazio. Porque o que faz sentido na vida do homem, irmãos, é a presença de Deus. O homem pode ter tudo na vida, se ele não tiver Deus, ele não tem paz. Ele não é feliz de verdade. Ele pode ser momentaneamente, só por um período de tempo. Depois vem o vazio, vem a tristeza. E aquela tristeza e aquele vazio consome. E essa pessoa não tem aonde se agarrar, não tem firmeza. Aí ele vai para onde? Para a bebida, para os vícios, para a prostituição, tentar aliviar a sua alma, a dor da sua alma. Diferente do cristão, quando ele está passando pelo vale, pela tribulação, ele dobra a cabeça e dobra o seu joelho sobre uma rocha, firme que é Jesus, e conta tudo para Jesus. Relata tudo, Senhor, eu estou passando isso e aquilo, e o Senhor é o meu Pai. Ajuda-me, Senhor. Abençoa, me fortalece, Senhor. E ele levanta da oração restaurado. No verso 12, irmãos, a Bíblia diz que a demora na oração mexeu com o sacerdote Eli. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, Eli passou a observar o movimento dos lábios. A minha pergunta para vocês têm demorado na oração? Que tempo é? Que tempo? 5 minutos? 10 minutos? 15 minutos? 1 hora, 2 horas? 5 horas? Nós temos que demorar, irmãos. A Bíblia diz que ela demorou. O sacerdote ficou observando. Disse, mas essa mulher, quando é que vai levantar dali? Foi ali, dobrou o joelho e está lá. Está estranho isso aí. Essa mulher está aí, não diz, mas talvez há mais de hora. Ali derramando a sua dor, o seu sofrimento, e então ele a julga, dizendo, até quando vai estar assim, bêbada, embriagada? Ele faz um julgamento, não é? Injusto, porque, como disse a missionária Anaí, por isso que eu disse que ela me ajudou a pregar. Por quê? Porque ele não era mais um homem espiritual, para discernir a dor e o sofrimento das suas ovelhas. Ele não enxergava, ele não tinha visão, porque ele estava sendo omisso. Os filhos deles, Ofni e Finéias, transformaram a casa de Deus, o santuário de Deus, em um bordel. E eles sim, bebiam. Os sacerdotes bebiam, ficavam embriagados. E ele não fez nada.
Então não tinha moral, não tinha autoridade espiritual nenhuma. E é triste, né, irmãos? E aí Deus ouviu a oração de Ana e concebeu a sua petição. Por quê? Porque Ana precisava de um filho, não é verdade? Ela queria tanto ter um filho. Diferente das mulheres de hoje, né? Não sei o que está acontecendo com essas mulheres, ninguém mais quer ter filho. Ana orou para ter um filho, não é? Mas o Senhor precisava também de um sacerdote, de um profeta e de um juiz. Samuel, filho de Ana, ele teve esses 3 ofícios, não é? Deus precisava, porque o sacerdote estava falido, a casa dele estava em ruína, e Deus trouxe a restauração por meio do profeta Samuel. E respondendo à oração de Ana, veja só, meus irmãos, vale a pena orar ou não vale? Nós temos que orar. Aqui nós encontramos o segredo da oração e o poder da fé. A Bíblia diz que ela se levantou diferente no capítulo 18, no versículo 18. E disse ela, acha tua serva Merce perante ti. E assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu. E o seu semblante já não era mais triste. Aleluia. Ela levantou da oração transformada. Aleluia. Lembra que o texto diz que ela não queria comer? Ela estava triste. E agora ela está comendo e o seu semblante já não era mais triste. Vale a pena confiar no Deus de Israel, irmãos. Deus é poderoso. Ela levantou vitoriosa da oração. Ela foi para sua casa. O que ela fez? Ela ficou esperando em Deus. Esperando. Eu coloquei na mão de Deus. Eu coloquei tudo para fora. O que estava me incomodando. Faça isso nessa noite, irmãos. Não leve para casa. Bote tudo para fora. Conte para Jesus. E Ele vai te acudir, Ele vai operar na sua vida. Aleluia. Depois ela volta, ela fez um voto, ela pediu um filho, se Deus desse, ela devolveria, e ela cumpriu o que ela havia feito perante o Senhor. E nós temos no capítulo 2, irmãos, então o cântico de Ana, né? É maravilhoso. Deus mudou a história, Deus mudou o semblante dela. Deus transformou a tristeza em alegria. É isso que Deus faz, meus irmãos. Aqueles que creem, aqueles que se humilham, aqueles que choram. Deus abençoa aqueles que trazem a causa e colocam em suas mãos. Nós temos aqui no capítulo 2, é maravilhoso. Então orou Ana e disse, o meu coração se alegra no Senhor. E a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Aleluia. Aqui a nova Ana, a Ana vitoriosa, a Ana restaurada, a Ana fortalecida. Aqui já não é mais aquela Ana chorosa. Aqui a Ana, irmãos, que esperou e confiou no Senhor e teve a sua história mudada, transformada. Porque tudo é um tempo. Vocês que são cristãos estão na caminhada, aprenda isso. Quando vier o dia mau, acredite que o sol vai brilhar, que Deus vai entrar na história e vai mudar a história. É só um momento, tudo vai passar. Veja agora, ela está rindo, ela está cantando, ela está salmodiando, ela está bendizendo o nome do Senhor. A sua boca está cheia de riso e ela está rindo dos seus inimigos. E o Senhor é a sua alegria e também a sua salvação. Ela confiou em Deus, meus irmãos, e as promessas que temos na palavra de Deus. A Bíblia diz no Salmo 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem no novo amanhecer. É um novo amanhecer na vida de Ana. Quantos querem um novo amanhecer na sua história? É colocar na mão de Deus e chegar diante dele com fé, derramando as suas lágrimas, colocando tudo para fora. Aleluia, estamos nesta noite aprendendo com esta serva, com esta humilde serva, transformando a dor em oração, colocando tudo aos pés do Senhor.
Aleluia. O Salmo 126:5 diz que aqueles que estão no caminho andando e chorando, eles semeiam com lágrima, mas eles voltam trazendo os seus feixes na mão. Aleluia. Bem-aventurados são os que choram, diz a palavra do Senhor. Aleluia. No capítulo 2 e o verso 6, irmãos, ela diz que foi o Senhor que fez. Isso aqui é maravilhoso. Parte desse cântico, ela diz assim, meus irmãos: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, assentou sobre elas o mundo. Olha só, meus irmãos, esse é o nosso amado e querido Deus, é o Senhor. O que nós precisamos está na mão de Deus. É o Senhor é quem dá vida, é o Senhor que tira. O Senhor é quem exalta, o Senhor é quem abate. O Senhor é quem enriquece, o Senhor é quem empobrece. O Senhor tira o pobre do monturo e faz assentar entre os príncipes. Deus faz isso, irmãos. É Ele que faz. É Deus que faz. E nós temos que reconhecer esse Deus maravilhoso. É Ele que faz. O salmista no Salmo 103, né? Ele diz que é Ele que sara todas as nossas enfermidades. É Ele que perdoa todos os nossos pecados. É Ele, sempre uma referência a Ele. É Ele, o Senhor poderoso, o Senhor Criador dos céus e da terra. É dele que nos veio o socorro. É do Senhor, irmãos. E é para Ele que temos que olhar e fazermos as nossas orações e ficarmos firmes no propósito. Então, nessa noite, esse belíssimo exemplo de Ana, esta fé verdadeira, focada no Senhor e no seu propósito, fez desta mulher uma mulher feliz, abençoada, porque ela não deixou de crer, não deixou, irmãos, ela perseverou. Então seja perseverante. Não sabemos o tempo, a hora, mas sabemos que Deus vai agir. Vamos orar agora? Vem aqui à frente, vamos orar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Oh Deus maravilhoso. Quem conhece esse Deus, irmãos, e quem ora a esse Deus, e quem busca esse Deus, tem testemunho para contar.